A paz de Cristo a todos os irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Se encontra em Romanos, de capítulo 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, estando persuadido de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Nós vemos que Abraão, ele era já de... Isso aqui foi dito a Abraão, entendeu? Paulo está ressaltando aqui em Romanos acerca da fé e usando Abraão como exemplo. E o que está dizendo? Abraão, quando ele queria um filho e ele era já de quase 100 anos de idade. E Sara também avançada em idade. Uma coisa que é para a ciência, né, digamos assim, é improvável, né, impossível. Mas Deus, ele tinha feito uma promessa a ele. E ele não duvidou por incredulidade, mas creu. E o texto aqui diz que ele estava completamente certo disso, ele estava completamente persuadido sobre isso, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. No verso 17, né, mais abaixo, nós vamos ver que o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. E Abraão, ele creu dentro deste padrão, dentro desta medida. Qual é esta medida? O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, como se já existissem. O Deus que vivifica os mortos. Então, Abraão, mesmo não existindo nada disso, e mesmo sendo impossível, ele creu, ele teve a fé antecipadamente. E isso lhe foi imputado como justiça. O que é imputado? Creditado. Ele recebeu um crédito de Deus. Isto é imputar. E isto foi imputado como justiça porque Deus abençoou Abraão. Porque Abraão, ele creu antecipadamente. Antecipadamente. Então, nós podemos ver no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Porque Abraão não tinha, pela lógica, não tinha como. Não tinha como ele receber esse filho e nem ser pai de nações. Não teria como. Mas ele creu contra a esperança. Então, existem pessoas que creem em Deus, mas quando algo já é feito, já é manifesto na vida dele, aí ele passa a crer. Mas Deus não trabalha a crédito. Deus não trabalha desta forma. Você terá de crer primeiro. A fé vem primeiro. Esta atuação de sua parte primeiro. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Marcos, de capítulo 11, versículo 24, ele vai dizer, tudo aquilo que pedindo, crendo que você já recebeu, você terá. É o que está escrito lá. Ou seja, você terá de crer antes. A fé vem antes. A fé vem antes. Então, como que realmente a fé ativa, ela funciona? A fé ativada no homem, ela funciona desta forma. Por mais que tudo diga não, mas ele está alegre, feliz, satisfeito. Porque aquilo que ele pediu, ele está completamente persuadido, ele está certo. A pergunta que eu faço é: aquilo que você pediu para Deus, você está certo disso?
Você está certo que você já recebeu isso? Isto já é um fato na sua vida? Quando se torna um fato na sua vida, não é quando realmente tal coisa que você pediu a Deus foi manifestada. Porque sendo manifestada, é óbvio que é fácil de crer, mas para se tornar um fato tem que ser antes da manifestação. Aprenda isso em relação à fé. Quando você pede algo a Deus e quando você vai crer na promessa de Deus ou naquilo que Deus te disse, ou seja, uma petição de sua parte, você terá de crer como Abraão, porque o Deus que chama as coisas que não existem como se já existisse. Abraão creu, teve de acreditar dentro deste padrão. Este pode-se dizer que é o padrão para a fé. Crer antes. Então, quando se pede algo a Deus, eu quero ser objetivo, enfático nisso. Quando se pede algo a Deus, aquilo que você pediu em seu coração deve ser um fato consumado, para que isto venha à manifestação. Se você tem uma cadeira ou uma mesa e você pode ver ela ali, ela está ali, então você não precisa crer sobre isso, porque aquilo está ali. Agora, se não estiver aquele objeto ali, como crer que aquilo está ali? Mas não é de se admirar que é assim que a fé funciona? A fé ativada, a fé ativa, ela funciona desta forma. Se não manifestou na sua vida ainda algo que você pediu por muito tempo, é porque em seu coração isto não se tornou um fato consumado. Isso não se tornou um algo objetivado. Ainda não se tornou isso em seu coração. Mas quando você estiver convencido e completamente persuadido, assim como Abraão foi, ele creu, fortificando na fé, ele deu glórias a Deus. Como que ele deu glórias a Deus? Não é dando glória a Deus, não, do jeito que os cristãos tradicional faz, mas crendo em seu coração que aquilo já era dele. E por isso, aquilo veio à tona, manifestou-se na vida dele. Por isso que em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova, é o fato, já é a consumação disso, a prova daquilo que ainda não existe. É o que diz lá. Então, para você realmente mudar as coisas de lugar e manifestar as promessas de Deus em sua vida, ou um pedido seu, e olha que Jesus disse: tudo que pedindo, crede que já recebeu e será seu. Ele não disse alguma coisa, não, ele disse tudo. Então, se você crer realmente em seu coração e não duvidar em seu coração, você terá de trabalhar para isso, porque você vai ver que as suas emoções caem para baixo, porque passa 2 dias, 3 dias, uma semana e aquilo que você pediu não foi manifesto, então você se entristece. A sua tristeza é um sinal de sua descrença. Porque se você realmente creu e aquilo já é seu, você não terá que lutar mais a respeito disso. E nem lutar para crer a respeito disso. Você está sempre para cima. Como que eu sei, irmão Leandro, que eu fui atendido e aquilo já é meu? As tuas emoções, elas responderão por você. Você está sempre alegre com aquilo, feliz, satisfeito. Por quê? Porque já foi feito, já foi realizado. E aquilo pode passar um ano.
mas você em seu coração você creu. Mas este processo é um processo que todos atravessam. Mas uma vez realmente acreditado, e isso sendo consumado lá no espírito do homem, não, isto é meu, ninguém tira isso de mim. Isto será manifesto para você, pois esta é a lei da fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.